Invocando a proteção divina, declara aberta a 5ª sessão ordinária neste 7 de março de 2023. Em discussão a ata da 4ª sessão ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2023. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada. No item expediente e correspondência, indago ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Agradeço, Excelência. Uma boa tarde a todos. Não temos, presidente. Agradecemos, secretário Dr. Luciano. Nos itens, conferência, medida cautelar, consulta, denúncia, auditoria e inspeção, não há nada pautado. E já no item, prestação de contas, temos um processo de quórum vinculado. Acontece que o vice-presidente, à luz do primeiro julgamento, quando o processo foi trazido, está ausente. Então, o processo 3179/2022 encontra-se prejudicado. Seria um retorno de vista. Na pauta do dia, teríamos o processo TCE 1679/2022, que também encontra-se prejudicado pela ausência do revisor. Já no item recursos, nós temos o processo 72/84/2005. É uma apelação que tem como turno o relator conselheiro Gildásio Penedo e o revisor conselheiro João Bonfim. O recorrente é o senhor Sérgio Costa Pinto e a resolução recorrida é a 4.184/2003 da primeira Câmara desse Tribunal. Notificado foi o senhor Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, comandante-geral da Polícia Militar. Com a palavra, o relator conselheiro Gildásio Penedo. Boa tarde, senhor presidente Marcos Presídio. Quero cumprimentar também os conselheiros presentes, o conselheiro Naldo Araújo, o conselheiro Carolina Costa, o conselheiro João Bonfim, além da representação do Ministério Público, doutora Érica Almeida, a todos que nos acompanham aqui de forma presencial ou pelo canal do YouTube de forma virtual. Passo, portanto, presidente, ao relatório elaborado por Vossa Excelência, o TCE 0072845/2005. Em 22 de 2003, o ex-miliciano Sérgio Costa Pinto compareceu perante esse tribunal com pedido de mudança de gratificação adicional indagado, sustentando ter direito a 9% de ATS, bem como GAP 3, dada a carga horária de 40 horas semanais, objeto da declaração do tenente-coronel da PM, Alfredo Braga. Autuado o expediente, foi submetido a sorteio, sendo turma julgador, conselheiro à época, Fernando Matos, como relator e Pedro revisor. Encaminhado, feito a CNCCE para a instrução, veio aluno um informe, no qual positivou-se que tanto o cálculo da gratificação adicional quanto o cálculo da GAP foram efetivamente realizados em conformidade com os documentos constantes dos autos e em conformidade com o entendimento adotado pelo Tribunal em todos os processos referentes à Polícia Militar. De seu turno, a Décio desta corte, chamada a se manifestar, requeriu a realização da diligência interna PM, com o escopo de averiguar, por aspas, se o requerente perfez ou não as condições para ser enquadrado na referência 3, ensejo no qual deveria ser esclarecido se existe fundamento para a fixação do adicional do tempo de serviço de 9% com pré-possibilidade. Encaminhados os autos ao órgão de origem, o servidor militar, em 24 de 2006, não mais retornou, deflagrando sua restauração efetivamente mediante o comando. Nesse interno, veio a resolução de 2014, cujo artigo 15 determinou a distribuição dos feitos cabendo naturalmente ao conselheiro Zé Ribeiro, enquanto ao conselheiro João Bonfim da Conselho de Revisão. Com o falecimento do Alvero, Renato Osório ultrapassou seu comando para o conselheiro Marcos Presídio, a quem substituiu por força do escrito no artigo 45, parágrafo 4º, tendo sua excelência comandado a notificação da PM na forma de despacho. Exaurindo em autos todo o tema assinado, encarecia a gerência sem ter que elucidar essas questões
avivadas e em virtude dos informes que estão prestados, foram os autos em nome da diligência externa, sejando no qual foi colacionados os autos do ofício 757 do Ministério 2022. Está a manifestar a gerência 6D sobre se o acervo documental existente bastasse para o equacionamento da controvérsia existente, postulou nova diligência, residindo em mais documentos sobre os quais a pessoa se TCE, elaborando o mapa de apresentação. O feito, então, foi evoluído para o Ministério Público de Contas, por parecer, trilhou a violação pela concessão do registro da portaria de número 314/2006, publicado no BGO de 28/11/2006, ante a legalidade da retificação do ato de concessão inicial da aposentadoria para HT do capítulo 3. É o que se apresenta para expor, na oportunidade que concedi vista ao Conselho Revisor, o conselheiro João Bonfim, que assim o fez, e solicito novamente, Excelência, nessa sentada de julgamento. Como se manifesta o nobre revisor, conselheiro João Bonfim? De acordo com o relatório. Pode prosseguir, conselheiro Gildásio. Ao voto. Voto. Considerando disposto já no relatório, traz pretensão revisional em que se busca a postulada da revisão de mudança de GAP, passando de 2 para 3, além de buscar a majoração da GAP de 6 para 9. Em sede de controle de admissibilidade, cabe aqui ser dinamizado o primeiro aspecto a ser enfrentado envolve a capacidade postulatória do recorrente, dado que o subscritor do recurso logrou ser reformado por invalidez permanente em fase de diagnóstico de esquizofrenia paranoide, podendo-se, portanto, cogitada a impossibilidade de firmar o recurso em função do seu quadro mórbido, mostrando-se incompatível com o estado de rigidez mental próprio do ser humano, capaz que nessa condição desenvolve todos os indivíduos. Todavia, não existe do feito qualquer elemento que induza a ideia de ter haver sido provida a interdição do miliciano, impôs-se reconhecer sua aptidão para o uso de recurso formulado na esteira do entendimento do saudoso Barbosa Moreira, e aqui trago em verbos e abre aspas, interditar a pessoa não se reduz em absoluta a proclamar pura e simplesmente a incapacidade, fosse sim submetê-la a peculiar regime jurídico, caracterizando pela sugestão à curatela. E espancando qualquer dúvida em derredor da natureza constitutiva do respectivo decreto judicial, prossegue, abre aspas, considerar a sentença como declaratória do estado anterior é fruto do desvio de perspectiva, olha-se para a incapacidade como se fosse objeto de pronunciamento judicial. Afinando nessa diapasão, o Magistério Justiça do STJ também confira-se esse entendimento, e aqui colaciono, em sede de decisões do SCJ, em sede de recurso especial 1251, 7 de Pernambuco, ministro Paulo de Tarso Severiniano. Terceira turma de 23 de maio de 2013. Assentada a possibilidade, portanto, de subscrição do apelo como recorrente, mister prosseguir no exame de outros aspectos pertinentes à admissibilidade. A resolução cameral foi lavrada em 17/12/2003, enquanto o pedido for examinado é distante de 20 de 10 de 2005, escudado em documento superveniente. Nesse pronto seria possível, em tese, enquadrar-lhe na situação da moldura da restrição de julgado, ex do inciso 3º, artigo 38 da Lei Complementar 0591, mais o inciso 3º do Regimento Interno, artigo 232, exclusivamente quanto ao pedido direcionado à GAP, certo que, em relação a GATs, a pretensão regional é intempestiva. Todavia, avançando no ponto que cabe reconhecer a perda do objeto em decorrência da judicialização da matéria, tendo que o militar obtido o seu enquadramento como primeiro trinente, como reflexo na GAP, passando então a nível 5, consoante informes juntados, motivo pelo qual não adira a proposta do Ministério Público, que abro aspas, entende pela concessão do registro da portaria BGO 314/2006, publicada também em 2006. Ante a legalidade da retificação do ato de concessão inicial da aposentadoria para HAP 2 e para HAP 3, ademais do transcurso do quinquênio preconizado no recurso especial 636563, vedando, portanto, o exame da legalidade do ato. Do que ver ser dito, impende reconhecer que o recurso no posto mostra desfalcado do birômetro da necessidade, acarretando sua extinção sem prospecção de mérito. Assim, voto pelo não conhecimento da razão de julgado, no tocante ao pedido de reforma da decisão impugnada, quanto ao pedido de GATS, porquanto não caracterizadas as hipóteses versadas no artigo 38, Lei Complementar 0521, deixando de impulsionar a sanatória à míngua de moça lei, proclamando, portanto, a perda de objeto na pretensão deduzida quanto a GAP, na forma da fundamentação aqui exposta, e seguindo, portanto, o recurso por consequente sem exame de mérito. É o voto. Agradecemos, conselheiro Gildásio. Como se manifesta o revisor, conselheiro João Bonfim? Senhor presidente, senhores conselheiros, nobre procuradora,
querida conselheira Carolina Costa, conselheiro Gildásio, eu observo que o presente processo trata de requerimento formulado pelo senhor Sérgio Costa Pinto, objetivando a revisão de resolução número 4884/2003, exarada pela primeira Câmara desse Tribunal em processo de registro de ato concessivo de aposentadoria, a fim de que seja alterado o adicional de 6% para 9% e o GAP 2 para GAP 3. Instado a se manifestar, a CCE pugnou pela legalidade do percentual de 6% a título de gratificação por adicional de tempo de serviço, já contemplada pelo ato aposentador. Em relação à alteração do GAP 2 para GAP 3, verificou a sua impossibilidade de fazer tal avaliação, sendo sugerida a realização de diligência APM. Na oportunidade, o órgão de origem retificou o ato de inativação do servidor aposentado por meio da portaria número NBGO 3141/11/2006, publicada no BGO de 28 de novembro de 2006, para implantar a GAP nível 3 nos proventos do interessado. Após algumas diligências, a auditoria juntou o mapa de aposentadoria no feito, salientando ainda que o processo se encontrava devidamente instruído. Diante disso, o MPC opinou pela concessão do registro de ato retificador, posição essa que adiro ante a legalidade da alteração procedida, que está em conformidade com o mapa de aposentadoria elaborado pela unidade técnica. Dessa forma, considerando o laço probatório constante dos autos, voto pela concessão de registro à portaria NBGO UIF-C 314 de 11 de 2006, publicada no BGO de 28 de 11 de 2006, como voto. Agradecemos, conselheiro João Bonfim, e eu coloco, há uma divergência, e eu coloco o processo em discussão, o julgamento em discussão. Não havendo quem queira discutir, só nos resta colher votos. Como se manifesta a conselheira Carolina Matos? Senhor presidente, boa tarde a todos, excelentíssimos pares, representante do Ministério Público de Contas, a doutora Érica, secretário da mesa, doutor Luciano. Senhor presidente, eu acompanho, pedindo as devidas vênias ao conselheiro revisor do feito, eu acompanho o relator. Agradeço, conselheira Carolina. Como se manifesta o conselheiro Inaldo Araújo? Senhor presidente, na linha proposta pelo Ministério Público de Contas, eu acompanho o revisor. Eu desempato neste momento, seguindo o voto proposto pelo relator, conselheiro Gildásio Penedo. E eu indago Vossa Excelência se fará a conferência do feito. Confiro salvo redação, excelência. Dou por conferido. Próximo processo é o TCE 3424/2003. Senhor presidente. Pois não, pela ordem, conselheiro João Bonfim. Por uma questão de ordem, o processo apregoado anteriormente, o 1679/2022, que o julgamento ficou prejudicado em função da ausência do revisor, o conselheiro Antônio Honorário de Castro Neto, eu gostaria de solicitar a retirada de pauta. Eu fui informado pelo nosso gabinete que é uma questão técnica a ser corrigida na condução. Assim será feito, conselheiro João Bonfim. Peço providências à Secretaria-Geral da Mesa. Dando prosseguimento, nós temos o processo 3424/2003. É uma apelação que tem como turma a relatoria a conselheira Carolina Matos e o revisor conselheiro João Bonfim. A recorrente, a senhora Carmen Lopes Nascimento. A resolução recorrida é a 1364 de 1994 da primeira Câmara desse tribunal. Passo a palavra à nobre relatora, conselheira Carolina. Pela ordem. Com a palavra, conselheiro Gildásio Penedo. Com absolutamente o espírito da colaboração, e até para assentar a nossa compreensão, dada a necessária
e sempre fundamentada posição em relação ao posicionamento que foi trazido há pouco pelo conselheiro João Bonfim, em relação ao pedido e a solicitação da condição de relator de retirada do processo de pauta para reabertura da instrução, complementação da instrução. Veja, é somente por um rito formalístico, até porque, embora não me pareça que haja objeção, somente para poder deixar assentado sobre o plano da absoluta legalidade do feito. Esse processo, em verdade, ele não chegou nem a ser apregoado, porque há um pedido de vistas do conselheiro Antônio Norato. Ah, perfeitamente. Eu entendi que estava... perfeito. Porque aí... sim, é perfeito. O conselheiro ia ser apregoado. Eu peço desculpa, conselheiro. Perfeitamente. Passarei, então, a leitura do voto. Caso haja necessidade, poderei esclarecer dúvidas acerca do relatório do feito, já colocado no sistema do Proinfo. Trata-se de requerimento autuado como recurso por Carmen Lopes Nascimento, professora aposentada da Secretaria de Educação, contra a resolução de número 1364 do ano de 1994, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, prolatada no âmbito do processo de aposentadoria, Secretaria de Educação do Estado, publicado em 18 de agosto de 1994. O recurso é intempestivo, pois protocolado em 29 de abril de 2003, enquanto a decisão recorrida foi publicada, como já dito, em 18 de agosto de 1994. Além disso, o pedido recursal, protocolado em 29 de abril, extrapola as competências legais, constitucionais e legais deste Tribunal de Contas, pois a recorrente pleiteia que seja incorporada em seus proventos a vantagem denominada atividades complementares, sob a alegação de que tal incorporação é devida, pois trata-se de direito adquirido. Embora não conste expressamente no rol do artigo 210 do regimento interno deste tribunal como requisito que os recursos interpostos devam se referir à matéria de competência do Tribunal de Contas, assim como prevê as normas dos artigos 30 e 32 da Lei Orgânica, referentes à consulta e à denúncia, é implícito que é inadmissível o recurso que pleiteia concessão de vantagens a servidor aposentado, pois compete a este tribunal tão somente julgar a legalidade do ato aposentador para fins de registro, consoante artigo 71, inciso 3º da Constituição da República. Ou seja, eventual deferimento de tal pleito, a bem da verdade, extrapolaria o teor do ato aposentador de competência exclusiva do Poder Executivo e configuraria ainda atender interesse eminentemente particular, o que é vedado a esta jurisdição. Portanto, o recurso, no meu modo de ver, não deve ser conhecido e, ainda que fosse, razão não assiste a recorrente quanto ao seu mérito. Isto porque não há o que se falar em direito adquirido, pois a legislação exige que, para fazer jus à incorporação, o servidor precisa receber a vantagem por 10 anos consecutivos, o que não ficou demonstrado na medida em que a certidão expedida pelo órgão aposentador, a Secretaria da Educação, demonstra que a servidora recebeu gratificação por um período total de 6 anos e 11 dias consecutivos. Diante do exposto, senhores julgadores, eu voto pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade e ainda pela incompetência deste Tribunal de Contas para modificar ato originário de aposentadoria
e subsidiariamente superadas eventualmente essas preliminares, eu voto pela improcedência do pedido recursal ante a inobservância dos requisitos para incorporação de vantagens, com base no artigo 202, inciso 4º, da Lei de número 3.981 do ano de 1981. É como voto, senhores. Agradecemos, conselheira Carolina. Como se manifesta o revisor, conselheiro João Bonfim? Eu acompanho o voto da relatora. A turma converge, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir. Eu quero, senhor presidente. Então, com a palavra, Não conselheiro para discutir, Inaldo. mas para votar somente. Então, com a palavra, o conselheiro Inaldo Araújo. Ô, presidente, me desculpe aí, mas é que eu estou com várias coisas ao mesmo tempo na cabeça. Eu vou acompanhar a turma, mas tão somente pela intempestividade. Minha justificativa para aí. Agradecemos, conselheiro Inaldo. Mas o voto vencedor é da nobre conselheira Carolina Matos. Eu indago se Vossa Excelência fará conferência do feito. Confiro, excelência. Do conferido. Dando sequência à pauta, nós teríamos o processo 82-24-2022, mas encontra-se prejudicado pela ausência do revisor. Da mesma forma, o processo 14.864 de 2002, uma apelação, também encontra-se prejudicado pela ausência do revisor. Temos o processo 1558 de 2022, é uma revisão que tem como turma o relator conselheiro João Bonfim e o revisor conselheiro Judásio Penedo. O recorrente é o núcleo de atuação da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, junto a esse tribunal. O procurador do Estado é o Dr. Benilson Colombiano Matos dos Santos. A resolução recorrida é a 72 de 2021 do Tribunal Pleno deste tribunal. Com a palavra o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, eu vou direto ao voto. De início, analiso que o recurso de revisão foi interposto dentro do prazo de 90 dias, restando demonstrada a sua tempestividade. Com efeito, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TCE Bahia, 26/10/21, bem como que a afluência dos prazos processuais foi, nos termos da Resolução 56/2017, suspensa, de 20/12/2021 a 21/2022. Por sua vez, o recurso em questão foi interposto na data de 25/2/2022, ou seja, dentro do prazo recursal. Em sua peça recursal, o recorrente argumenta que a auditoria foi realizada no ano de 2019, sendo que no ano seguinte houve a pandemia, o que restou evidenciada uma carência de profissionais de saúde, tendo em vista a alta demanda tanto do setor público quanto privado e a ampliação da contratação de serviços de saúde pelo Estado, tendo em vista a ampliação de leitos de enfermagem e de UTI extremamente necessários. Nesse mesmo contexto, foi editada a Lei Complementar 173/2020, proibindo a realização de concursos até o final de 2021 pelos Estados, mas autorizando a contratação temporária de servidores REDA. Assim, não cabe falar que houve contratação irregular de REDAs, tendo em vista a proibição legal de realização de concurso público no período de pandemia. Como já tratei em meu voto no processo originário, eu não acompanhei a determinação do item 3.1, tendo em vista que é inegável que há um aumento na demanda por serviços públicos, prestando com mais agilidade e qualidade, e assim faz-se necessário implementar novos serviços que fogem aos perfis típicos das carreiras dos servidores públicos,
sendo esse um dos grandes desafios da administração pública. Tendo em vista essas considerações, visto ressaltar que não é imperioso que a atividade seja temporária, podendo ocorrer em caso de atividade que não é temporária, mas tem presente um excepcional interesse público. Diante de casos dessa natureza, se faz um imediato suprimento temporário de uma necessidade por não haver tempo hábil para realizar um concurso. Dessa forma, vislumbro que a administração deve analisar caso a caso diante das situações postas nos autos e, analisando também a motivação para a contratação, vejo que de modo a não afetar a continuidade de serviço público, bem como para manter a eficiência e a boa prestação com agilidade e qualidade. Quanto à parte final da determinação imposta pelo item 3.1, qual seja, abre aspas, bem como evite contratar pessoal por meio de interposta pessoa jurídica, fecha aspas. Friso que o tema 725, de repercussão geral, o STF fixou um entendimento de que, abre aspas, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, fecha aspas. No tocante ao item 3.3 da decisão recorrida, que veicula a determinação para que a SAIS realize a correta classificação das despesas em respeito ao quanto preconizado no artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o recorrente aduz que os ajustes contratuais examinados pela auditoria aludem à contratação de prestação de serviços e não de locação de mão de obra. Assim, argumenta que a determinação em questão, para ser cumprida, depende de ações que fogem às atribuições do gestor da SAIS, tendo em vista que dependem da atuação das secretarias do Planejamento e da Fazenda. Nesse momento, harmonizo meu entendimento com o quanto defendido pelo MPC, no seu parecer que a contabilização, em conformidade com o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma atribuição que envolve a participação direta da Secretaria da Fazenda, a quem incumbe, nos termos do artigo 1º, inciso 1º e 5º, do seu regimento interno, abre aspas, coordenar e avaliar a política contábil do Estado e administrar a contabilidade geral, fechado, de tal ente federativo. Por fim, quanto ao item 3.4, para que a SAIS atue em conjunto com as unidades de saúde, auditadas para corrigir as desconformidades destacadas pela auditoria em seu relatório, acredito que essa sim deve ser mantida, pois entendo que uma atuação conjunta é de salutar importância a fim de evitar novos achados. Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso de revisão, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 37, caput e 1º da Lei Complementar Estadual 591 e dos 222 caput e parágrafo 1 do regimento interno desta Corte de Contas e no mérito parcialmente provido para fins de que sejam excluídas as determinações veiculadas no item 3.1 e 3.3 da Resolução 072/2021, é como voto. Agradecemos, conselheiro João Bonfim. Como se manifesta o conselheiro revisor, conselheiro Judássio Penedo? Eu acompanho o relator, excelência. A turma converge e eu coloco em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o conselheiro Inaldo Este é o Araújo. processo 1558. Perfeito, exato. 22. Eu me declaro suspeito em relação a esse processo, senhor presidente. Devidamente anotado, conselheiro Inaldo. Passo a palavra à doutora Érica, procuradora do Ministério Público de Contas. Agradeço, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de esclarecer quanto ao precedente citado pelo excelentíssimo conselheiro relator, conselheiro Bonfim, relacionado ao tema 725 da repercussão geral, que o STF fixou o entendimento de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social,
relacionado a empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. É importante consignar que o STF adotou na DPF 324 como uma das premissas a tese de que a terceirização das atividades meio ou das atividades fins também de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. Então, nestes casos, o tema 725 de repercussão geral e a DPF 324 do STF, e mencionado também na inicial, recursal, referente à reclamação 47483, não é possível extrair destes julgados a conclusão defendida pelo recorrente, no entendimento deste órgão ministerial, de que a referida Corte Federal tenha passado a admitir sem pormenores a terceirização de atividades finalísticas, inclusive na administração pública. Na visão deste Ministério Público, conforme consignado no parecer da lavra do Procurador, à época, Geral de Contas, Dr. Tarcísio Carvalho, a terceirização de atividade fim no âmbito da administração pública só seria possível nos casos das entidades da administração pública indireta, que se dedicam à exploração da atividade econômica, como é o caso das empresas públicas e sociedades de economia mista. Afinal, em tais hipóteses, vigora o regime jurídico de direito privado e não faria sentido estabelecer regras diferentes daqueles vigentes no mundo empresarial, sob pena de, ao estabelecer um regime diferenciado, comprometer o princípio da livre concorrência. Por fim, este órgão ministerial considera que, para fins de melhor delimitar os contornos da determinação em apreço, necessário se faz que, em consonância com o que foi descortinado no processo originário pela equipe auditorial deste tribunal, o trecho final da aludida medida, determinada por este plenário, abre aspas, bem como evite contratar pessoal por meio de interposta pessoa jurídica, fecha aspas, seja redigido de modo mais preciso, para que a sua redação final passe a constar da seguinte forma, abre aspas, bem como evite contratar pessoal por meio de interposta pessoa jurídica para executar atividades finalísticas em unidades administradas diretamente pela CESAB. Desta forma, em sintonia com o tema 725 do STF. Obrigada. Agradecemos, doutora Érica. Com a palavra, a conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Em relação ao recurso apreciado neste momento, eu acompanho o conselheiro muito atenta a toda a consistente manifestação aqui exarada pela representante do Ministério Público de Contas, doutora Érica, e já me posicionando no que diz respeito ao segundo encaminhamento formulado pelo conselheiro relator do feito, conselheiro Bonfim, eu acompanho, para que seja, então, excluída a determinação vinculada no item 3.3 da resolução, reconhecendo de que tal atribuição faz parte do rol de responsabilidades da Secretaria da Fazenda, no sentido da classificação das despesas, classificação correta das despesas. Contudo, no que diz respeito à primeira determinação, considerando justamente as informações trazidas pelo MPC em relação ao tema 725, por entender que o entendimento firmado pelo STF só é aplicável às situações em que vigora o regime jurídico de direito privado, pois os órgãos e as entidades da administração pública que estejam submetidas ao regime de direito público devem necessariamente obediência à regra constitucional do concurso público, positivada no artigo 37,
inciso 2º da Constituição Federal, segundo o qual, abro aspas, a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Portanto, senhor presidente, excelentíssimos julgadores, a partir dessa observação, e levando em conta também o teor do tema 725, que assim resta sufragado, abro aspas, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas, eu ressalto aqui, empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Então, já pedindo a devida vênia ao conselheiro relator do feito, eu, neste ponto, acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, que traz o seguinte encaminhamento. O trecho, abro aspas, bem como evite contratar pessoal por meio de interposta pessoa jurídica, constante da determinação vinculada no item 3.1 da Resolução de número 72 do ano de 2021, que ele seja redigido, então, da seguinte forma, abro aspas, bem como evite contratar pessoal por meio de interposta pessoa jurídica para, e aqui que está justamente o ponto de diferença, para executar atividades finalísticas, conselheiro Judásio, em unidades administradas diretamente pela CESAB, porque as atividades finalísticas administradas diretamente pelo órgão público devem necessariamente ser realizadas por meio de concurso público, pessoas que sejam nomeadas por concurso público consoante determinado pela Constituição Federal. Então, em função disso, senhor presidente, eu abro aqui a divergência posta. Agradecemos, conselheira Carolina. Encerrada a discussão, já tendo as manifestações, a proposta vencedora do conselheiro relator, conselheiro João Bonfim, dá que Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confiro, salvo redação. Dou por conferido. Próximo processo é o TCE 6824-2022, também uma revisão que tem como turma o conselheiro João Bonfim, revisora conselheira Carolina Matos. A recorrente é a senhora Poliana Leandro Oliveira. O advogado da recorrente é o doutor Luan Lincoln Leandro Oliveira, OAB Bahia 34.667. O acórdão recorrido é o 36/2022 do Tribunal Pleno desse tribunal. Com a palavra o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, eu vou direto ao voto. De início, analiso que o recurso de revisão foi interposto dentro do prazo de 90 dias. Restando demonstrada a sua tempestividade. Com efeito, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do TCE Bahia em 3 de 5 de 2022. Por sua vez, o recurso em questão foi interposto na data de 26/7 de 2022, ou seja, dentro do prazo recursal. Em sua peça recursal, a recorrente argumenta que não foi a responsável pelas falhas que ensejaram a aplicação da sanção recorrida, quais sejam as fragilidades no acompanhamento da execução contratual. Todavia, entendo que a multa aplicada não é razoável ou proporcional, pois a multa aplicada à recorrente foi em valor superior ao do fiscal do contrato. Conforme se extrai do processo de origem, de fato existia no caso em comento um servidor fiscal do contrato, sendo este um representante da administração, especialmente designado para acompanhar a execução pactual, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, informando aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providências que ultrapasse a sua competência. Com efeito, mesmo existindo o senhor Tiago Carlos Rocha, fiscal do contrato 02/2019, a recorrente não exerceu adequadamente o seu dever de supervisão sobre as atividades desempenhadas pelos servidores encarregados pelo acompanhamento do referido contrato,
ante a constatação, apurada pela auditoria, de que foram pagos indevidamente à empresa contratada R$ 20.508,67 por serviços que, na prática, não foram comprovadamente executados. Dessa maneira, entendo que os argumentos apresentados pela recorrente não são suficientes para afastar a sua responsabilidade pela falha que lhe foi imputada. Contudo, ao analisar a proporcionalidade e razoabilidade, princípios norteadores da aplicação da multa, considero o valor imputado excessivo, carecendo de uma redução. Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso de revisão interposto pela senhora Poliana Leandro Oliveira e, no mérito, seja pelo provimento parcial e assim reduzir o valor da multa para R$ 1.000. É como voto. Agradecemos, conselheiro relator João Bonfim. Como se manifesta a revisora, a conselheira Carolina Matos. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez aqui eu peço a devida vênia ao meu dileto amigo, conselheiro Bonfim, para estabelecer uma pequena divergência, conquanto a desproporção por ele identificada, eu não consigo perceber no caso dos autos, no caso do pedido recursal, considerando que a multa aplicada à senhora Poliana Leandro Oliveira, no valor de R$ 5.000, ela não foi aplicada exclusivamente em relação ao achado referente à desconformidade descrita no item 6.2.3, que diz respeito às fragilidades no acompanhamento da execução contratual, mas também considerou os seguintes achados: fragilidades no acompanhamento do referido contrato e ainda inexistência do auto de vistoria de Corpo de Bombeiros e ainda ausência do alvará sanitário atualizado e mais fragilidade no controle de frequência dos profissionais médicos. Então, a previsão constante do acórdão de número 36 do ano de 2022 faz também referência a outros achados identificados durante o período auditado, e não apenas aquele que diz respeito ao acompanhamento contratual. Assim está posto no referido acórdão. A unanimidade pela aplicação quantificada por maioria de votos no valor de R$ 5.000 à senhora Poliana Leandro, diretora-geral do Hospital Geral Prado Valadares, durante o período auditado. Então, diante dessas especificações constantes do relatório de auditoria, é que eu não confiro provimento ao pedido recursal. Agradecemos, conselheira Carolina, e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, colherei votos. Como se manifesta o conselheiro Gildásio Penedo. Senhor presidente, eu acompanho a revisora. Obrigado, conselheiro. Como se manifesta o conselheiro Hinaldo Araújo? Com o relator. Há um empate e eu desempato nesse momento, acompanhando a proposta da revisora, conselheira Carolina Matos. E indago, Vossa Excelência, se fará a conferência do feito. Confiro, Excelência. Dou por conferido. Dando sequência à pauta, em embargos de declaração. Temos o processo 11.990 de 2022. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a conselheira Carolina Matos. Peço o adiamento desse processo para o dia 9. Assim será feito, conselheira. Próximo item da pauta, matéria administrativa, não temos nada pautado, requerimentos e indicações, comunicações e moções. Peço a palavra. Eu tenho a senhora aguarda que eu trago uma moção também, conselheira? A senhora faz questão? Quitação por despacho. Por favor, então. Com a palavra, a conselheira Carolina Matos. Obrigada. Informa esse plenário a quitação por despacho proferida nos autos do processo de número 3.336 do ano de 2019, por meio do qual o senhor Eduardo Rômulo Nunes Rodrigues promove a quitação da multa aplicada
em razão da irregularidade descrita no relatório de auditoria, tendo, nesta ocasião, apresentado a referida comprovação. É essa a comunicação. Agradecemos, conselheira Carolina Mato, o plenário dá-se por inteirado. Eu trago uma moção. É com um profundo sentimento que apresento aos eminentes pares uma proposta de moção de pesar, em razão do falecimento do Dr. Roque Aras, na última terça-feira, dia 28 de 2 de 2023. Advogado de formação, foi juiz do trabalho e instalou a primeira junta de conciliação e julgamento de Feira de Santana. Exerceu o cargo de procurador-geral no governo João Durval Carneiro e foi aprovado no primeiro concurso da Advocacia Geral da União. Na carreira política, foi vereador em Feira de Santana, deputado estadual, deputado federal, presidente do MDB da Bahia e candidato ao Senado. Homem público de vasta cultura e conhecimento jurídico, trato afável e conduta ilibada. Dr. Roque Aras dá nome ao Prêmio de Monografias da Advocacia Geral da União, AGU. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa, senhora Nélia Pimentel, aos seus filhos, Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República e ex-servidor desta casa, a senhora Lina Maria, ao senhor Roque Aras Júnior, a senhora Vanessa Maria e Viviane, netos, bisnetos e sobrinhos. O nosso fraternal abraço com votos de respeito e reconhecimento, rogando ao Espírito Santo o consolo, a paz e a fé necessários nesse momento de compreensão. Uma vez aprovada a proposta, sugiro sua consignação na ata dessa sessão e o encaminhamento à família das profundas condolências desta Corte. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovado. Ainda em comunicações, eu gostaria de coração, mas dos meus mais sinceros agradecimentos a toda a equipe, doutora Érica, do IRB, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, do Tribunal de Contas dos Municípios, o sucesso que foi nosso evento. Sem eles, seria impossível realizar o evento que realizamos, com o sucesso, com os detalhes, com o acolhimento, com a grade científica que apresentamos. Então, eu quero publicamente agradecer a cada um de vocês. Não vou nominar, porque certamente cometeria um pecado, conselheiro Inaldo, e poderia esquecer de alguém nesse momento. Mas jamais esquecerei do trabalho, da determinação, de quanto vocês trabalharam arduamente, doutora Cláudia Colavup, para a realização do evento. Deixo o meu abraço, os meus sinceros agradecimentos, conselheiro Gildásio. E não foi fácil, mas é muito bom ter trabalho, horas de labuta, de discussões, de vaidades, né, doutora Cláudia? Mas depois que passa e que vemos, conselheiro Inaldo, o sucesso, o que representou para a Bahia, para o Brasil, o evento realizado aqui recentemente. Meu muito obrigado. Com a palavra o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, eu, antes de mais nada, queria parabenizá-lo pelo sucesso desse evento. Naturalmente, o que Vossa Excelência traz da eficiência das diversas equipes foram fundamentais para o êxito, o sucesso desse evento. Mas, naturalmente, nenhuma orquestra consegue executar uma sinfonia se não tiver um bom maestro. Então, Vossa Excelência está de parabéns, né, pela dedicação, pelo esforço e pela obtenção desse resultado. Então, parabéns, né? A repercussão foi excelente. Eu, apesar de não poder me fazer presente, mas me senti muito bem representado por todos os senhores, né, que aqui recepcionaram as diversas comitivas, né, e que observei e acompanhei, né, as palestras, as que foram possíveis eu acompanhar pela internet, né, bastante conteúdo, e os comentários que ouvi, né,
nem só que li pela imprensa, mas que ouvi de diversas pessoas, da grandiosidade deste evento. Então, parabéns a Vossa Excelência pela condução desse trabalho, extensivo naturalmente a todos os outros conselheiros que muito contribuíram para o sucesso desse evento. Parabéns. É exatamente isso, conselheiro Gilmar Bonfim. Eu agradeço as gentis palavras antes de passar a palavra ao conselheiro Judaso Penedo, mas o que ocorreu foi exatamente isso, um trabalho em equipe, que não posso também deixar de nominar a conselheira Carolina, o conselheiro Inaldo, na condução dos trabalhos, das discussões, da organização, dos detalhes. Foi um trabalho em equipe, mas eu agradeço em nome deles, conselheiro João Bonfim, suas gentis palavras. Com a palavra, o conselheiro Judaso Penedo. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de pessoalmente transmitir as nossas congratulações a Vossa Excelência pela condução e, sobretudo, pelo êxito do nosso 8º Congresso de Políticas Públicas e Controle Externo, realizado pelo Instituto Rui Barbosa, pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia e pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Mas quero fazer nesse momento, aproveitando a oportunidade para registrar a nossa alegria. Nós estivemos presentes naquele evento e pudemos presenciar, conselheiro João Bonfim, como bem pontuou Vossa Excelência, a grandeza e a absoluta satisfação de todos aqueles que lá estiveram, desde as representações políticas do nosso Estado e institucionais, o Congresso que teve a participação maciça das principais lideranças dos poderes constituídos do Estado, na presença do excelentíssimo senhor governador do Estado, senhor Jerônimo Rodrigues, do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nilson Castelo Branco, da Procuradora-Geral de Justiça, doutora Norma Cavalcante, da representação da Assembleia Legislativa, na figura do deputado Marquinhos Viana, além de representações de praticamente todos os tribunais de contas do Estado, dos estados e dos municípios de todo o país. Havia uma ansiedade muito grande, até porque, em função dos últimos anos do problema relacionado à Covid, havia, de certa forma, uma certa paralisia e um hiato na realização desses eventos tão grandiosos. E a Bahia, mais uma vez, na condição de Vossa Excelência, claro, ladeado pelo Instituto Rui Barbosa, pelo Tribunal de Contas do município, aqui também quero estender, na casa que estamos, cedida muito gentilmente pelo conselheiro Plínio Carneiro Filho, em nome dele também estender as nossas congratulações, ele que se despede da presidência dessa corte na próxima sexta-feira, mas, de certa forma, encerra chave de ouro, além, efetivamente, e como bem pontuou Vossa Excelência, das contribuições sempre muito relevantes do conselheiro Inaldo Araújo, que é o nosso diretor da Escola de Contas, sempre muito ativo e presente, sobretudo, nesses eventos, até porque é uma empolgação natural da sua atividade. A conselheira Carolina Costa, sempre muito dedicada também, muito presente nessas atividades, efetivamente junto com todos os servidores do tribunal, e não pontuarei para não ser deselegante sob o lapso da memória, mas efetivamente foi muito grandioso. E, sobretudo, o conselheiro Marcos Presídio, Vossa Excelência, sempre muito humilde e sereno, estende, e é verdade, a todos, mas, como disse o conselheiro João Bonfim, a condução efetivamente recai, no nosso caso, a nossa Corte de Contas, na figura de Vossa Excelência, que teve a absoluta grandiosidade de conduzir um evento dessa importância, inclusive com figuras de cunho internacional. Acá estiveram o presidente do Tribunal de Contas de Portugal, a representação da Grécia, do Tribunal de Contas Europeu, portanto, um evento importantíssimo, a presença do prefeito da cidade de Salvador, Bruno Reis, do presidente da Câmara, Carlos Muniz, o que efetivamente deram um brilho especial, mostrando, sobretudo, a
eu falei já do governador, da magnitude desse evento tão importante que, além das palestras iniciadas no primeiro dia pela figura do professor tributarista, jurista Edivaldo Brito, fazendo homenagem muito especial ao nosso patrono, o baiano, também jurista, escritor, pelo seu centenário de falecimento, o Rui Barbosa. Então, de modo que, em nome desse conjunto, mostrou a grandeza e nós tivemos muito orgulho porque nas conversas que tratamos com os diversos conselheiros, diversos servidores, todos tiveram a necessidade de fazer expressamente o reconhecimento à belíssima organização que foi feita naquela oportunidade por esses órgãos, o IRB, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o Tribunal de Contas do município e, sobretudo, pelos seus servidores, além de diversas palestras do professor Jacobi Ulisses e tantos outros que trouxeram valiosas contribuições, mediações que foram feitas por diversos conselheiros, o que mostrou, portanto, a importância do controle externo e o respeito, sobretudo, pelas instituições, quando da sua presença maciça demonstraram, além das representações do Ministério Público de diversos tribunais, tivemos a oportunidade de conversar de interagir, é um network importante, porque trazem o conselheiro João Bonfim, além de uma interação social necessária, sob o ponto de vista da evolução, a troca de informações, as expertises que são desenvolvidas, os trabalhos que são realizados em determinados tribunais, acabam trazendo luzes e faróis importantes para o aprimoramento conjunto do sistema de controle. Então, de modo que foi muito importante, e eu quero deixar aqui claro, conselheiro Marcos Presídio, volto a dizer, o nosso parabéns pela forma absolutamente impecável na condução do processo, tudo absolutamente nos seus moldes, na sua Constituição, no seu deslance, mostrou realmente a grandeza desse evento. Então, portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo TCE e ao Conselheiro do Tribunal de Contas do município, conselheiro Plínio Carneiro, em nome dele, estendendo a todos os servidores que arduamente se dedicaram já de algum tempo pela realização dessa importante realização. Muito obrigado, senhor presidente. Conselheiro Gildazo, nós que agradecemos e, de fato, eu já o fiz em particular, já fiz publicamente em algumas ocasiões, mas não economizarei elogios e os parabéns à ajuda, à parceria do conselheiro Plínio Carneiro. Como Vossa Excelência bem pontuou, na sexta-feira será empossado o novo presidente desse tribunal, nossa casa co-irmã, nossa parceira, uma instituição que tem tudo para caminharmos juntos, tudo. E eu quero dizer que nesse ano à frente da presidência, eu tive todo o apoio e parceria do conselheiro Plínio Carneiro. Não poderia deixar de ser diferente num evento dessa magnitude, e deu tudo muito certo. Quero deixar meu fraternal abraço ao conselheiro Plínio Carneiro, também ao conselheiro Nelson Pellegrino, enfim, a todos os envolvidos. Mas, em nome do conselheiro Plínio Carneiro, reforço a parceria, o respeito e a independência de nossas instituições e o quanto representamos com a realização desse evento para o Brasil e para o mundo. Com a palavra, a conselheira Carolina Matos. Obrigada, senhor presidente. Realmente, nós tivemos um evento de grande êxito. Foram 3 dias do Congresso, do 8º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, onde presenciamos importantes debates, palestras, conferências sobre temáticas imprescindíveis para ampliar e aprimorar as nossas perspectivas de atuação no exercício diário do controle externo e da fiscalização das políticas públicas. Palestras, participantes nacionais e internacionais puderam estabelecer um rico intercâmbio de conhecimentos, aproximando ainda mais os especialistas e a universidade da atuação institucional de gestores e dos órgãos de controle. No que diz respeito, senhores, aos participantes, o seu número demonstrou-se extremamente impressionante a abrangência
do evento. Foram 966 participantes inscritos na modalidade presencial e mais 846 inscritos na modalidade virtual. Tivemos a presença de participantes de todos os estados, de todos os entes federados, municípios, estados e Distrito Federal, sem exceção, incluindo auditores, auditoras, controladores e controladoras, contadores, estudantes, pós-graduandos, advogados e advogadas e titulares de pastas do Executivo, entre outros. Aqui, novamente, eu faço referência. Tivemos participantes de todos os tribunais e de todos os estados e do Distrito Federal. Não de todos os municípios, logicamente. O intercâmbio foi amplamente observado ao longo dos dias dedicados ao evento, que, em verdade, iniciou-se ainda no dia 28 de fevereiro, com a realização dos comitês técnicos. Foram cerca de 28 horas de reuniões técnicas de entidades relacionadas com os controles interno e externo e outras áreas temáticas. Aproximadamente 8 horas de apresentações de trabalhos de pesquisadores inscritos e por volta de 15 horas de painéis e apresentações e conferências ministradas por palestrantes que são referências nos temas para os quais foram convidados. Senhoras e senhores, o evento certamente não teria sido concretizado sem a brilhante participação da equipe do Tribunal de Contas do Estado, a qual empregou todos os esforços possíveis, conjugando-os harmonicamente, sob a batuta do já referenciado aqui, o nosso maestro, nas palavras do conselheiro Bonfim, e com os demais trabalhos dos setores dessa casa, para que fosse entregue um evento não menos do que excelente e memorável. Assim, eu apresento as minhas sinceras congratulações à competente equipe deste Tribunal de Contas, na figura daquele cuja condução foi essencial para que o 8º Congresso tivesse esse excelente resultado, que é o conselheiro presidente da Casa, excelentíssimo conselheiro Marcos Presídio. Quem não hesitou em proporcionar um congresso que se destacou em todos os seus elementos, em especial na programação de excelência, na infraestrutura, na qualidade e priorização do bem-estar dos participantes, palestrantes e também dos nossos servidores. O conselheiro Presídio se apresentou como um verdadeiro e exímio anfitrião. Parabéns, conselheiro. Aqui também aproveito e faço referência especial ao Tribunal de Contas dos Municípios, que, de forma muito calorosa e carinhosamente nos abriga na nossa sessão, enquanto o nosso plenário está em reforma. Essa casa logrou compartilhar com primor a realização desse evento e destaco também a presença e a atuação dos seus servidores e do seu presidente, Plínio, e ainda faço referência ao Instituto Rui Barbosa, que, com sua larga experiência, pôde repetir pela 8ª vez a excelente realização desse congresso, que já se consolidou como um dos principais encontros para discutir o controle e a fiscalização da administração pública do país. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, conselheira Carolina Matos, e... Obrigado. A palavra ao conselheiro Naldo Araújo. São tantas emoções, senhor presidente, e pode senti-las, porque isso faz bem. Só os homens de boa vontade são capazes de sentir, creio, o que Vossa Excelência está sentindo neste momento. No Congresso, senhor presidente, o 8º Congresso de Controle e Políticas Públicas, vários protocolos foram quebrados. E eu já vou começar aqui agora, quebrando um, ou mais um, dizendo que este breve relato que a conselheira Carolina Costa fez precisa ser dado ao público. Precisa sair das 4 paredes destes 2 tribunais para que as pessoas percebam o que a Bahia vivenciou nestes 3 dias. Se ela me permite a sugestão, é preciso que este breve texto
seja publicado uma tarde ou na tribuna para que fique na memória. Aqui ficará os anais da casa. Mas quando se publica um memorial, né, dessa natureza, vai para as redes, vai para a imprensa, vai para o mundo. E também diria, senhor presidente, que quem não participou deste congresso, mas se ouviu, ou se ouve aqui agora, está a ouvir a fala do conselheiro Judásio, pouco perderia, porque o conselheiro Judásio, com muito talento, conseguiu, também em breves palavras, dizer tudo o que aconteceu. Senhor presidente, eu, quando menino, a festa que eu mais gostava era a festa de São João, e é ainda. E antes que estranhe a minha analogia, eu vou explicar o porquê do meu gostar, do meu encantar pela festa de São João e com o nosso congresso. Primeiro que a festa de São João, ela me marcava por dois motivos. Primeiro, quando meu pai soltava os balões, que naquela época era permitido, os balões pequenos, balão bolo, charuto, enfim, tantos outros, e eu ficava me perguntando onde aqueles balões iriam parar. Primeira analogia que faço, portanto, em relação aos congressos, o quanto de conhecimento se produziu nesses 3 breves dias, mas que não reportam com fidelidade tudo que se trabalhou por mais de ano. Por mais de ano. Foram 24 trabalhos científicos aprovados, que serão publicados pelo IRB. A republicação do livro com a biografia de Rui Barbosa, do senador Luciano esgotado, e que graças à Assembleia foram reeditados 500 exemplares. Os nossos agradecimentos, portanto, àquela Casa do Povo e ao seu presidente. O livro dos 50 anos do TCM, escrito pelo historiador Chico Sena. Um livro, mais do que o relato de 50 anos, um livro escrito por uma pessoa que é apaixonado pela Bahia, encantado pela cidade de Salvador e um fiel defensor do controle externo. E, por fim, a singela revista Rui Barbosa, do sonho à realidade. Então, portanto, a analogia que faço primeira é onde tudo isso vai parar? No Brasil e no mundo. Porque se produziu na Bahia nesses 3 dias, senhor presidente, senhores conselheiros, senhores servidores, muito conhecimento. Muito conhecimento. E a segunda analogia que faço em relação à festa de São João, como prometi, é porque eu sempre ficava esperando a fogueira se apagar. Dizem, até brincando, que eu sou meio incendiário, que eu não posso ver uma fogueira e paro para ver. Porque São João era assim para mim. Os fogos, a alegria, a fogueira que meu pai sempre fazia. E eu ficava, menino pequeno, olhando aquela fogueira e a chama se apagando, e quando ela estava em brasas, me dava vontade de chorar, senhor presidente. E esse mesmo sentimento eu tive no sábado. Porque o meu desejo é que aquela confraternização, aquela troca de experiências, aquele encantamento que eu percebia das pessoas que estavam aqui a nos visitar, seja a doutora Ana Papanagioto, eu saí tanto para falar isso, doutor Tavares, doutora Madalena, com a simpatia lá da comunidade europeia, o nosso Sérgio de Santa Luz, da Argentina, entre tantas e tantas outras autoridades nacionais, aqui presentes, e de todos, eu via a alegria, a satisfação, a certeza que estavam sendo bem tratados e bem cuidados,
por uma equipe de escola, do TCE, do TCM e do IRB. E aí, senhor presidente, no sábado de manhã, eu sentado, aí minha esposa ficou até preocupada. Por que você está triste assim? Porque, de fato, eu queria que aquele sentimento gostoso que marcou os 3 dias do nosso congresso perdurasse. Mas nada neste mundo perdura, já dizia o poeta, em relação ao amor, posto que é chama. Mas tenho certeza, senhor presidente, conselheira Carolina, por favor, repita os números dos participantes, que eu tomei um susto quando a Vossa Excelência leu. 900 inscritos presencialmente e quantos virtualmente? Repito com todo prazer, Eu conselheiro. agradeço. São dados obtidos da nossa Escola de Contas. Não tenho dúvida em relação aos dados, só queria ouvir para ter certeza que ficasse registrado. 966 participantes 966. inscritos na modalidade presencial Isso. e 846 inscritos na modalidade virtual. Senhor presidente, isso tem que ser dado público, porque eu, há muito tempo, nem o primeiro que foi em Belo Horizonte, e eu tive o prazer de participar em todos os 7, não estou aqui a comparar, porque eu sei sempre que o próximo será sempre melhor, e a gente trabalha para isso, mas eu não conheço, na história desses 7 congressos do IRB, uma presença tão significativa. Poderia dizer tudo, senhor presidente, mas o conselheiro Bonfim marcou a sua fala chamando Vossa Excelência de maestro. Vossa Excelência foi mais do que isso. Vossa Excelência trabalhou neste congresso com mestria e com maestria. Vossa Excelência foi o maestro e foi o mestre de nós todos, assim como o conselheiro Pini e o conselheiro Gilberto, nesta ebulição, nesta festa do controle. Mas como tudo não são flores, senhor presidente, é preciso registrar que de tudo que eu vi e presenciei, um ponto marcou a minha atenção. E aí eu vou citar 2 pessoas, quebrando mais ou menos o protocolo, que Vossa Excelência gentilmente falou que não se deve citar, e eu sei que Vossa Excelência está certo, mas neste caso eu preciso registrar a participação de uma das instituições que eu mais acredito, eu, Hinaldo, mais respeito, mais admiro, que é a nossa briosa, centenária Milícia de Bravos. E quando eu uso aqui milícia, no mais puro sentido da palavra, que é a nossa briosa Polícia Militar. E queria, senhor presidente, fazer o registro de todos os capitães, os sargentos, os soldados, mas vou resumir na figura do coronel da PM, doutor Anildo Rocha Batista, que se estivesse presente, ficasse de pé, coronel Anildo. Vossa Excelência foi um grande achado para esta casa. O conselheiro Marcos Presídio, que tanto faz, que tanto está a fazer, que tanto fará, marcou mais um ponto quando trouxe a Polícia Militar do nosso Estado para perto da nossa casa. E Vossa Excelência, assim como o coronel da PM Paulo Henrique Guimarães, daqui do TCM, Vossas Excelências brilharam. Nunca me senti mais do que seguro. Nunca me senti tão bem tratado pela educação, pelo profissionalismo, pelo exemplo, pelo querer fazer bem. No sábado, coronel Anildo, ainda estávamos com alguns anjos, gostei dos anjos, viu? Adorei, trabalho perfeito. Os anjos, conselheiro Carolina, Vossa Excelência está de parabéns, porque foi uma criação Aparecida que aparece sempre na vida, parabéns pela criação dos anjos. Mas por volta de 9h30 da noite do sábado, os anjos ainda estavam a trabalhar lá no aeroporto e, eu não vou aqui citar o nome, né, para não ser justo com os demais, mas a nossa briosa polícia estava atenta para trazer os nossos convidados, não só ao aeroporto, mas somente deixá-los quando o avião decolasse. Eu brincava com um deles e disse assim, mas a gente já pode ir. Seu Hinaldo, só vamos sair quando o avião decolar. E eu, como confio muito na nossa briosa, quando eles passaram pela área de embarque, eu fui embora e tenho certeza que eles ficaram até lá. A vossa equipe está de parabéns.
todo bom baiano sabe o quanto é valoroso, o quanto é difícil, o quanto é espinhoso, mas o quanto nós precisamos acreditar e crer no trabalho dos senhores. Eu incluí a PM na minha lista das 3 instituições que eu mais gostava desse Estado. Continuo incluindo, agora em segundo lugar, porque o primeiro ainda é do tribunal. Forte abraço, parabéns e obrigado pelo trabalho exitoso que vocês fizeram. Conselheiro Rinaldo, o senhor resumiu tudo. Realmente foi um trabalho árduo. Para vocês terem uma ideia, toda a questão do translado, do receptivo, foi feito, vamos dizer assim, sem contratar uma empresa. Foi as equipes envolvidas, com total e irrestrito apoio da Polícia Militar da Bahia, encabeçado pelos coronéis Anildo e Paulo Guimarães, e, de fato, foi um sucesso absoluto. Mais uma vez, meu muito obrigado. Gente, só um minutinho. Pois não? Que eu falei tanto, esqueci da principal flor. Aquele Antônio Pietro é uma figuraça. Do alto da abertura, conselheiro Rinaldo, e todos vinham me parabenizar, e eu não tenho vaidade ao ponto de não reconhecer que foi ideia do senhor, Vossa Excelência. Claudinha. A Rosa ali. Ela levou a sua pessoa e imediatamente você levou. E eu comprei a ideia e dei todo o apoio, mas a ideia foi do gabinete de Vossa Excelência e foi um sucesso absoluto. Aquele menino foi um ponto alto, um dos pontos altos da abertura. Antes de passar para o último item da pauta, no item que ocorrer, eu gostaria de me antecipar na celebração, na pessoa da doutora Érica, na pessoa da conselheira Carolina, a homenagens do Dia da Mulher, que é o dia de amanhã. Eu, particularmente, conselheiro Reinaldo, sou contra o Dia da Mulher. Pode parecer clichê, mas com toda a modéstia possível, de mulher eu entendo. Eu tenho 2 ex-mulheres e 3 filhas. Então, realmente não tem o Dia da Mulher. Todos os dias são das mulheres. Então, em nome da senhora, em nome da conselheira Carolina, nossas sinceras homenagens pelo dia que se iniciará amanhã. Parabéns às mulheres, não só do nosso tribunal, desse Brasil e desse mundo afora, que aconteçam e cada dia que passa sejam mais respeitadas em todos os aspectos. Meus sinceros parabéns. Com a palavra o conselheiro João Bonfim. Só para registrar aí uma controvérsia. Eu não sei se é Vossa Excelência que entende de mulher porque tem 2 ex e 3 filhas, ou eu que só tenho apenas uma. Conselheiro João Bonfim, talvez eu lhe darei, conversaremos a respeito oportunamente. O que ocorrer, nada vendo mais, na tarde de hoje, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma ótima tarde a todos.